Se você já fez aquelas misturinhas com produtos de limpeza na hora de limpar a casa, esse vídeo é para você. Dependendo das combinações, você pode colocar a sua saúde e a da sua família em risco. Quando nós misturamos produtos químicos diferentes, eles podem liberar gases tóxicos que causam desde irritações leves até intoxicações e, eventualmente, a morte. Os sintomas começam com irritação no nariz, na garganta e nos olhos, tosse, dificuldade de respirar e tontura. Em casos mais graves, a pessoa pode desmaiar, perder os sentidos, sofrer uma queimadura ou desenvolver um edema pulmonar. Entre as misturas mais populares, que são bastante perigosas para a saúde, está a água sanitária com limão. Ela pode levar à formação do gás cloro, e o cloro provoca ardência, tosse e falta de ar. A água sanitária com amônia também pode ser tóxica ao trato respiratório e até levar a intoxicações mais graves. A água sanitária com álcool pode afetar o sistema nervoso central, a pele, o fígado e, repetidamente, causar até câncer. A água sanitária com detergente pode irritar as vias aéreas. E o vinagre com bicarbonato de sódio pode gerar explosões e ferimentos por causa da liberação do gás carbônico. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças pulmonares crônicas tendem a ser mais vulneráveis a esse tipo de mistura de substâncias. Portanto, para proteger a si mesmo e a quem mora com você, o ideal é não inventar. Siga as instruções no rótulo dos produtos. Não exagere na quantidade. Use um produto de cada vez. Mantenha os ambientes bem ventilados durante e depois da limpeza. E, se necessário, use luvas e máscara enquanto faz a faxina. Se você perceber sintomas incômodos, procure atendimento médico imediatamente. Eu sou a mosquinha de banheiro e eu sou pós-graduada em rótulo de shampoo. A gente tem muito tempo livre aqui, né? Quase não entra ninguém. É uma vez por dia, às vezes nem isso. Eu fico estudando, né? Dá pra fazer silêncio que eu tô tentando ler aqui? Lauriletter. Eu gosto daqui. Tem um cheirinho bom. Ela toma banho bem quente, então já é uma sauna. O problema mesmo é esse daqui, ó. Esse daqui que grudado na parede sempre. O que eu tô lendo agora? É sobre reparação molecular. Você sabe o que significa reparar o fio? O cabelo é composto principalmente por moléculas de queratina, que é uma proteína estrutural. Quando o cabelo é danificado, não tem como ele se curar ou regenerar sozinho, que nem a pele, porque ele não tem vida. Vocês sabem disso, né? A tecnologia avançada de Naturalumina tem na sua formulação moléculas de proteína que se parecem com a queratina, para preencher os vazios deixados por esses danos e proteger, evitando que eles aumentem. Não é por nada que eles têm resultados comprovados desde a primeira aplicação. A linha Naturalumina tem shampoo, condicionador, máscara, sérum noturno e protetor térmico. Eu já estudei tudo já. A reversão de danos desde o primeiro uso e cabelos muito mais fortes. Se eu tivesse cabelo, era isso daqui que eu tava usando. Isso já é uma coisa que não tem necessidade. E a creatina, de repente, era pra vocês estarem tomando? A creatina não tem um segundo de paz. E nem eu também. Já falei desse tema aqui mais de uma vez, mas como sempre a internet recicla os assuntos. Então bora acompanhar essa treta aí de milhões de seguidores. A diva musa da Mari Krieger foi reactada pelo Rodrigo Góes. Escuta aí. O que é isso? Todo mundo tem que tomar creatina, é um ótimo suplemento. Todo mundo, Rodrigo. Vamos com calma. Como você mesmo diz, take it easy, boy. Take it easy. Se nem a água é para todo mundo e tem condições que a gente precisa restringir a ingesta hídrica, eu teria bastante cautela em fazer uma recomendação geral dessas. Mesmo a creatina, de forma geral, sendo muito segura. A creatina está pedindo ajuda na cognição, na memória, no foco, porque isso a gente não tem evidência científica de qualidade. Opa, isso aí é fake news! Nós temos dados robustos. Creatina e saúde cerebral é algo que promete muito, mas já eu vou falar sobre isso. Ela está um pouco desatualizada nesse assunto. Olha, entre promessa e a confirmação de uma hipótese, de um efeito real, tem uma grande diferença aí. E afirmar que uma pessoa está desatualizada requer realmente dados muito robustos. Deixa eu ver essas provas aí. As pesquisas demonstram uma conexão cada vez mais forte entre creatina e saúde cerebral, porque agora a gente sabe que a creatina impacta o cérebro. Sua principal ação é fornecer energia rápida para tecidos com alta demanda energética. Eu acredito que ninguém que pesquisa o assunto minimamente
nega a importância da creatina para todas as funções biológicas. E, de fato, existe creatina no cérebro, a gente entende que ela tem função no sistema nervoso. Mas entre haver função biológica e a suplementação melhorar, tratar ou modificar essa função, existe um abismo. Nem tudo que se estuda no laboratório vai se confirmar como hipótese. É importante lembrar que mais de 95% da creatina disponível no nosso corpo está no músculo esquelético. E esses últimos 5% aí restantes, eles vão estar espalhados por todos os tecidos do corpo. Fígado, rins, pulmões, coração. A proporção de creatina no sistema nervoso central, ela é muito pequena. Recentemente, em 2024, um estudo encontrou benefícios em uma dose única de creatina para melhorar a cognição após privação de sono. Esse é um estudo de grande porte, muito bem feito, estudo de qualidade extrema. Eu abri esse trabalho. E não, ele não é um trabalho de grande porte, embora seja um trabalho bem conduzido. São apenas 15 sujeitos que foram colocados em privação de sono por 2 noites e avaliado ali dados metabólicos, bioquímicos da suplementação de creatina. É um estudo que propõe hipóteses. É um estudo que não pode ser usado como recomendação clínica. Ele é muito pequeno e ele não foi desenhado com finalidade terapêutica. Uma revisão sistemática e meta-análise mais recente ainda, do final do ano passado, reuniu dados dos últimos 30 anos, incluindo esse estudo que eu destaquei acima. A meta-análise encontrou resultados cognitivos convincentes mesmo. A análise incluiu 16 ensaios clínicos randomizados, 492 participantes. Essa revisão sistemática eu já postei ela aqui antes. Tá vendo esse número aí, ó, de 492 participantes? Olha esse gráfico aqui, o forest plot de memória dessa meta-análise. Ele reúne todos os estudos que avaliaram memória nesse trabalho. Repara ali o total de pacientes. 526 mais 499. São 1.025 pacientes. Como assim, de 492, que é o número que foi citado no começo do trabalho, o número de sujeitos sobe para mais de 1.000. Só tem uma forma de fazer isso, que é inflando o resultado, duplicando o resultado de voluntários para aumentar o poder amostral e estatístico do trabalho. Isso é um erro. Eu não sei se foi voluntário, mas me faz questionar se esses autores não tiveram a intenção de chegar num resultado forçado, num resultado positivo. E um outro ponto que chama atenção, das 8 funções cognitivas que foram avaliadas no trabalho, 5 não tiveram significância estatística, mesmo com os resultados duplicados dos voluntários. Repara que os gráficos de floresta, né, os forest plot, eles tocam a linha média, a chamada hipótese nula desses desfechos. Função cognitiva, função executiva, tempo de função executiva, atenção, velocidade de processamento e tempo de processamento. Esses gráficos significam que não houve diferença entre os grupos controle e o grupo creatina. Total. Tudo isso para dizer que esses achados são bastante robustos, são evidências de qualidade. Então não, a gente não tem dados robustos de que a creatina tem efeito para melhorar a cognição, memória ou qualquer função cerebral ainda. E talvez nem vamos ter, já que são mais de 40 anos pesquisando a creatina. A gente precisa pôr o pé no chão de que não existe suplemento que sirva para tudo e que seja solução mágica para todos os problemas da humanidade. Então, dessa vez, eu estou com a minha querida Mari Krieger. Há 3 anos e meio atrás, em um contexto pandêmico, onde todo mundo só falava sobre coronavírus, mortes e ciência, é uma variante do coronavírus. Eu estava aqui com vocês, gravando meu primeiro vídeo, que por coincidência ou nenhuma, foi sobre mulheres negras nas ciências. Semana eu postei uma foto minha aqui no Instagram, no Dia das Profissionais da Química, e eu percebi que muitas pessoas se sentiram entusiasmadas com essa imagem de uma mulher negra cientista. Foi louco porque eu gravei no banheiro da minha casa para abafar o barulho da rua e agora simplesmente eu estou fazendo a apresentação de uma série no GNT que conta a história de 10 mulheres cientistas brasileiras chamadas Ciência, substantivo feminino. Desde pequena, eu sempre quis mudar o mundo. Sair do lugar de inferioridade que colocaram as mulheres pretas. Eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Confiem nos seus sonhos. O que é que você tá plantando agora para colher amanhã? Para quem que você tá dando ouvidos? Se eu tivesse dado ouvido às pessoas erradas, eu não teria estudado na USP. Porque disseram que com esse meu discurso de combate ao racismo e machismo na ciência, eu não entraria na USP. Eu também não me mudaria para São Paulo e eu não estaria aqui,
contando a minha história pra vocês. Comenta aqui se você vai assistir essa série. São 5 episódios, o primeiro episódio começa no dia 4 de fevereiro, às 23 horas. E nos próximos domingos você pode assistir cada episódio da série às 23 horas também. E depois vai ficar salvo no Google Play. Não se limitem, ocupem todos os espaços. Em 2021, no Canadá, um caso chamou a atenção. Um usuário denunciou que o preço de uma corrida no Uber foi quase o dobro para uma pessoa negra comparado ao valor de uma pessoa branca, pelo mesmo trajeto. Sabe qual foi a resposta da Uber? Disseram que os preços variam em tempo real e que o algoritmo não tem nenhuma relação com isso, não discrimina. Um estudo da Universidade de George Washington comprovou que aplicativos como a Uber pode cobrar mais com base na etnia e idade dos passageiros. O racismo agora também viaja de algorítmico e algoritmo. A resposta começa pelo conhecimento. Nosso próximo curso, Descolonizando a Ciência, a Filosofia Africana e o Racismo Científico, revelam as raízes racistas permanentes na tecnologia e na inteligência artificial. Comigo, junto com os mestres Cananda Heller e Guido Melo, você vai entender como o racismo se perpetua e, principalmente, como pode enfrentar essa lógica. Quer combater o racismo algorítmico? Comece pelo conhecimento. As vagas do curso estão abertas e com 50% de desconto. Acesse o link que está na bio e transforme o saber em uma ferramenta. A ideia é mais ou menos o seguinte: a gente tem um cérebro que evoluiu para funcionar de maneira intuitiva, só que o mundo não é intuitivo. Não. O universo não é intuitivo. Nós somos uma gigantesca bola flutuando no nada ao redor de uma bola de energia maior ainda que está flutuando no nada. E aí é por isso que para nós, a nossa concepção, a Terra é plana. De observacional, a Terra é plana. É o Sol que gira em torno da Terra. Tudo foi feito para nós, porque nós somos humanos, então a gente enxerga um mundo feito para nós, nós como sendo uma espécie especial. Então, a maneira como a gente encontra na ciência de trabalhar, que aliás para mim é o mais bonito do método científico, foi a gente perceber e ter noção desses vieses e fazer o possível para minimizá-los. Zerar a gente não vai conseguir nunca, mas a gente não pode usar isso como desculpa para, então foda-se, eu vou fazer de qualquer jeito. O ovo ou a galinha? Ai, gente, vamos aprender biologia? Não precisa queimar teus 2 únicos neurônios e nem ficar com dor de cabeça pra pensar quem veio primeiro. Foi o ovo. Eles existem há uns 300 milhões de anos e a galinha só tem uns 10 mil. Quando a diva pensou em ciscar esses matos, já tinha muito réptil e anfíbio botando banquinha por aí. Inclusive seus parentes queridos que também colocavam ovos. Mas se tu quer saber especificamente o ovo da galinha, foi o ovo de novo. Tudo começou com uma furunfada de 2 aves que não eram a galinha doméstica. Deram origem ao ovo que chocou a primeira galinha. Então o ovo veio primeiro e a galinha veio depois. Mas o ovo não serve só pra sair do fiofó da querida pra tu comer, não. Os ovos abrigam, alimentam e protegem o embrião. E isso desde muito antes das galinhas. E são bem diferentes entre si. Os ovos dos peixes e dos anfíbios não têm essa casca dura e precisam do meio úmido para fazer as trocas gasosas da respiração. Mas os répteis, aves e alguns mamíferos meteram logo um ovo com casca que é para dar uma voltinha e não depender mais da água. A gente foi mais amostrada ainda e se livrou total do ovo. Dito isso, se tua dor de cabeça não passou ainda, não é dúvida, é chifre, vai tratar. Tchau, gente! E você pergunta assim, por onde começar a ser uma educadora antirracista? Quais livros indica? Você já sabe que a gente tem que começar pela disposição formativa. Você já sabe que a gente começa a ser um educador antirracista com estudo, com formação, com apropriação de conhecimento, com desenvolvimento de repertório, com letramento racial. Então é por isso que você faz essa pergunta, né? Então vai correr atrás, vai estudar sobre raça, sobre racismo, sobre transição da raça biológica para a raça social, o que é branquitude, o que é privilégio branco, o que são as leis das 1639 e 1645, vai desenvolver repertório, entendimento, compreensão do mundo, um olhar holístico sobre a realidade social a partir desse marcador da racialidade. Feito isso, vai pensar os processos de mediação didática, porque você já tem repertório. E aí a sua mente ela vai conseguir se desenvolver para impactar os estudantes. Vem com a gente pintar uma horta medicinal comunitária aqui no centro de São Paulo. Aqui no Bexiga Bela Vista.
E eu não tô sozinho, hein? Vamos com a gente. Eu sou Romilda, sou daqui do Bexiga há mais de 40 anos. Essa horta começou com a nossa amiga Denúzia. Ela queria mostrar pro povo, né, para as pessoas, para a população, que o chá ainda existe. Estou indo aí com outras pessoas juntos, Associação de Mulheres Unidas Venceremos. Tem realmente as pessoas voluntárias que vêm para cá, do bar, vêm fazer a plantação, e as pessoas vão passando, dão uma olhada, a gente convida para entrar, fala que é a horta comunitária. Tem muitas pessoas que vêm pegar chá, e aí, eu tô com isso aqui, tô com daqui. Aí a gente oferece o chá, ou senão já vai, minha mãe tomava esse chá, eu conheço essa planta aqui, quem me lá do interior, minha mãe sabe isso aqui. O Berg pintou uma saíra ferrugem, 2 abelhinhas jataí que tem aí na horta. Enquanto eu fiz um beija-flor banda branca e 2 folhas de boldo, que por sinal tem um gosto bem estranho, parece remédio, e é. Eu tô mochilando pelo Brasil, pintando pássaros e conversando com guardiões da natureza. E encontrar essa iniciativa no meio da metrópole me deu muita esperança. Essa é só uma amostra de como uma associação de bairro consegue mudar a vida de uma comunidade toda, trazendo saúde, qualidade de vida e natureza para as pessoas da cidade de São Paulo. Se você apoia projetos como esse, compartilhe esse vídeo, é claro. Segue o artista, que sou eu! E o Berg. Mãezinha, hoje a gente vai falar do The Last of Us delas, que são fundamentais para o equilíbrio ambiental, as anfíbios. Encontradas em todo o mundo, as anfíbios são animais que marcam a transição entre a era aquática e a era terrestre dos vertebrados, sendo dependentes da água ou de áreas úmidas para sobreviver. Atualmente, existem mais de 8.000 espécies divididas em 3 grupos. As anuros, que incluem sapos, rãs e pererecas, as caudatas, que incluem salamandras e tritões, e as ginofionas, conhecidas popularmente como cobras cegas ou cecílias. No entanto, há cerca de 100 anos, as populações, principalmente de anuros, vêm enfrentando a maior pandemia já registrada entre animais silvestres. Causada pelo fungo aquático Batrachochitrion dendrobatides, a quitridiomicose é uma infecção que causa o engrossamento e a descamação da pele das anfíbias, levando elas a óbito por parada cardíaca. Isso porque, ao parasitarem as anfíbias para se reproduzirem, os fungos comprometem funções importantes como trocas gasosas e o equilíbrio de água e sais minerais, que são realizadas justamente pela pele das mãezinhas. Mas existem espécies como as rantoro, que irritaram fritinhas ou no ensopado, que são hospedeiras resistentes ao parasita. Com indícios que apontam o leste da Ásia como ponto inicial do apocalipse e a popularização dos ranários para consumo nos anos 80 como um fator que contribuiu para a dispersão global do fungo, é estimado um declínio populacional em mais de 500 espécies e a extinção de pelo menos 90, entre elas uma espécie australiana que era estudada para fins medicinais que visavam o tratamento da gastrite e de úlceras gástricas. Além disso, em 2013 foi descoberta uma variante do fungo que está por trás da diminuição da população de salamandras e tritões, e mesmo o ponto crítico no declínio da população das anfíbios tendo acontecido entre a década de 80 e 90, os desafios para salvar as mãezinhas continuam. As anfíbios pedem socorro! Socorro! E já me segue aí, mãezinha, para mais vídeo como esse. Atenção! A queridinha Petrobras faz propaganda toda verde e amarelo, mas na real quer acelerar a devastação do Brasil. E agora que o Congresso, inimigo do povo, aprovou, o PL da devastação ficou ainda mais fácil. O IBAMA negou a licença para a Petrobras realizar a 4ª etapa de exploração de petróleo na Bacia de Santos, por ela não ter um programa eficiente de mitigação de impacto, visto a crise climática. Esse é o poder do licenciamento ambiental, promover um desenvolvimento responsável, que exija das empresas que levem em consideração o nosso futuro, não apenas o lucro dos acionistas. Mas para ficar bem na foto, a Petrobras faz propaganda. Em 2024, ela gastou mais de 210 milhões de reais em publicidade. Eles montaram até um squad com influenciadores. Obviamente que ninguém daqui faz greenwashing para a Petrobras. No entanto, a gente faz críticas ácidas, que nesse clima são extremamente necessárias. E como é ano dos COP30, o que está em alta é a tal da transição energética justa, mas é impossível fazer isso com o PL 2159 devastando esse caminho. A transição energética justa da propaganda da Petro, para ser justa de verdade, ainda precisa de muita coisa e publicidade não é uma delas. Isso significa uma transformação
transformação no modo de produzir e consumir energia, e não se limita à substituição das fontes poluentes por fontes limpas. E nem a programas ineficazes de compensação ambiental, mas também busca ser justa com o povo, democratizando o acesso à energia limpa e barata. Criando condições de trabalho e renda digna que, de fato, atendam às necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras dessas comunidades locais. Bem como respeitando os povos e comunidades tradicionais, suas demandas, seus territórios, que não estão sendo respeitados com a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Apesar de 90% da nossa matriz elétrica brasileira ser renovável, a nossa matriz energética total, que inclui indústria, transporte e outros usos, ainda depende majoritariamente de fósseis. Mais de 50% dessa matriz sendo composta por combustíveis como petróleo e gás fóssil. Eu já mostrei do alto com meu drone pirata o impacto que essas usinas de gás fóssil têm. Elas estão sendo construídas até em áreas de praia no Brasil. Mas enquanto isso, a Petrobras vai avançando sedenta para explorar mais petróleo. E o Congresso vai passando na frente, limpando o terreno para isso acontecer. Se você é contra o PL da devastação e acredita que a Petrobras tem que ser líder na transição energética justa, marca o arroba do presidente Lula aqui nos comentários. Veta Lula. Texto todo. Veta Lula. Veta Lula. Porra! Veta Lula. Falta 17 semanas para a COP30 e todo domingo a gente vem aqui trazer para vocês análises críticas e ácidas sobre esse cenário. E essa semana a devastação foi grande. E esse é o Clima Ácido. Segue os perfis do comentário fixado para acompanhar a luta pelo povo brasileiro e meio ambiente. E compartilha essa crítica. Ei, Petrobras! Você conhece a bananina? Não. A bananina é um composto bioativo que a gente encontra na banana. E por incrível que pareça, a bananina tem uma capacidade de aumentar a sua hipertrofia, onde nesse caso a bananina consegue aumentar a hipertrofia em até 19%, chegando a impressionantes 38% se a banana estiver preta. E tudo isso porque a bananina tem a capacidade de estimular uma proteína chamada mTOR, onde essa é fundamental pensando na síntese proteica. Parece verdade, né? Afinal, o Thales usou um artigo científico, falou termos difíceis, tem bastante seguidores, mas é aí que você se engana. Nesse vídeo rápido, nós vamos te mostrar 4 passos práticos para não ficar caindo em papo de picareta por aí no Instagram. Primeiro passo, desconfie de um estudo isolado. Prefira consensos científicos, revisões sistemáticas, meta-análises, porque esse tipo de estudo, como tem que agrupar diversos outros trabalhos, tem uma tendência menor a ser sensacionalista. Mas lembre-se, é óbvio que uma revisão sistemática, uma meta-análise não é isenta de erro, porque depende do tipo de estudo que foi lido, mas já te ajuda bastante a filtrar essas informações. Segundo passo, escolha seguir profissionais que mostram as nuances de uma questão, ou seja, eles vão apresentar prós e contras dos estudos. Quem só mostra benefícios de algo e ignora as limitações, muito provavelmente está tentando só te convencer de algo e não te informar. Além disso, se atente a pessoas que usam termos absolutos. Sempre, nunca, protocolo milagroso. Afinal, ciência não se faz com certeza absoluta. Toda grande afirmação exige uma evidência maior ainda por trás. Então, muito cuidado. E por último, acompanhe profissionais que têm um histórico de rigor científico e ética, que não apenas apresentam a evidência científica no vídeo, mas também explicam e consideram as limitações dessas evidências e analisam a literatura nos vídeos sempre com parcimônia. Fuja de quem promete métodos secretos, milagrosos e escondidos às 7 chaves. Mas e você? O que você leva em consideração na hora de seguir alguém? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E claro, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que precisa saber dessa informação. E só para deixar bem claro, bananina não existe e muito menos estimula a via mTOR. Então, por favor, seja cético e siga quem respeita a ciência. Nós desmentimos uma informação errada de que vermes causam diabetes e por expor o autor da desinformação fomos processadas e condenadas. Mas submetemos ao STF um pedido para anular a sentença. E o ministro Dias Toffoli decidiu por suspender a sentença. Hoje, a liberdade para fazer divulgação científica expondo quem desinforma ganhou uma batalha. E a gente reforça aqui que nós não somos as primeiras e nem seremos as últimas divulgadoras processadas, mas a gente optou por não ficar calada em defesa da nossa profissão. E por conta disso, a gente fez barulho. Não é por nós, é pelo precedente. Nós não vamos nos calar e nós vamos vencer. É a nossa única opção.
é a Carol, e nós vamos falar um pouco hoje sobre divulgação científica. Eu dei um golpe em vocês, porque eu só vim aqui trazer as minhas angústias, dividir com vocês, fazer um monte de perguntas, para deixar vocês com problema junto comigo, entendeu? Porque não vou ficar com essas angústias sozinha, não. E aí, a gente trouxe esse vídeo, por quê? Hoje em dia, a juventude, e por juventude eu vou dizer que tem 20 para baixo, tá? Isso não exclui, tem muita gente de 20 para cima também, mas vamos fingir que a juventude é de 20 para baixo. As pessoas hoje em dia, elas pesquisam, elas estudam nas redes sociais. Elas não abrem nem o Google. Se elas querem fazer uma pesquisa, que para a gente é básico, a gente tem uma dúvida, a gente digita lá Google, entra para fazer a pergunta, elas fazem isso dentro do TikTok. Né? E hoje em dia também estão começando a fazer no ChatGPT, mas é por aí. Então, quando ela chega no TikTok, ela ainda abre um monte de vídeo de 3 minutos que vão dar uma informação para ela que ela não consegue fixar, porque logo em seguida vem a outra informação, né? E ela vai ter milhares de vídeos sobre aquele mesmo assunto, de pessoas sérias, de pessoas que têm boa intenção, mas estão equivocadas, e de pessoas que estão querendo dar um golpe mesmo. Tá? É isso que acontece. É o retorno de informação que essas pessoas têm. Então, pensando sobre isso, o papel da divulgação científica, se ele já é importante em toda a sociedade, em todas as instâncias, ele acaba se tornando vital você ter uma boa divulgação científica dentro das redes sociais. Você ter bons divulgadores científicos que você possa confiar, né? E que você possa, inclusive, ajudar as pessoas. Eu sempre busco explicar às pessoas como elas devem fazer a pesquisa. Mas a minha mãe não vai pesquisar, então tem uma hora que eu viro para ela e falo assim, essa pessoa você não pode ouvir. Essa daqui já não segue mais, você não ouve mais nada que essa pessoa fala. Essa daqui, tudo que ela te disser, você pode levar em consideração. Né? Isso também é verdade. Então, a gente fez uma seleção aqui de vídeo de pessoas que, de uma forma geral, são pessoas que a gente considera, a gente acha que desempenham um bom papel de divulgação científica. A gente abre com o nosso avô preferido, o Dr. Drauzio Varela, que está aí há 150 anos fazendo divulgação científica, né? E ele tem uma transição muito interessante. Se vocês virem os primeiros vídeos dele nas redes sociais, é um amor. Ele não sabe, ele não entende o que ele está fazendo ali, mas é ele tem alguma coisa a dizer e ele vai ocupando esse espaço. E hoje em dia ele começa a gente abre esse vídeo com o vídeo dele, que é um primor. Ele está absolutamente colocado, dominando a linguagem, ele sabe o que ele está fazendo, está tudo certo. Né? No início ele precisava, ele sabia o que ele estava fazendo com relação à informação, mas ele precisava de ajuda de pessoas para poder comunicar isso dentro das redes sociais, e agora não, ele já... Ele precisa de alguém que filme, ele precisa de alguém que produza, mas ele sabe o que ele está fazendo ali. E aí a gente tem esse monte de gente, né? E existem esses níveis de divulgação científica. Tem muita coisa de saúde, porque é um lugar onde nós somos muito atacados, né, com essa coisa de malhar, de emagrecer, de ter uma pele mais bonita. Né? Então, é um lugar onde o capitalismo consegue instrumentalizar muito bem pessoas para poder venderem protocolos milagrosos de coisas absurdas, né? Como é o caso do último vídeo das meninas da Ana Donassi, da Laura Maria, do cientista, que é um cara que fez um vídeo vendendo um protocolo para desparasitação para a cura do diabetes. Esse é o vídeo dele. Tá? E aí, chegou nelas, obviamente, né, porque como funciona a internet, as pessoas vão vendo, vão marcando, vão mandando para os seus divulgadores preferidos. Elas chegavam nessa informação e elas fizeram um vídeo. Elas foram bloqueadas pelo cara, porque também acontece isso. Os divulgadores, os falsos divulgadores científicos, né, os que estão querendo dar um golpe em você, eles vão bloqueando os divulgadores sérios para que eles não vejam aquele vídeo. Então, acaba que algum seguidor tem que baixar o vídeo e mandar, é quase uma pirataria, para que aquela pessoa séria possa ver aquele vídeo e fazer um comentário. E aí elas pegaram e fizeram um vídeo explicando, gente, não existe, diabetes não é parasita, não é... Vamos lá de novo comigo, todo mundo junto, diabetes não é parasita.
E aí elas foram, né, condenadas, ele processou elas, porque elas estavam constrangendo ele. Ele teve problemas financeiros com o que ele estava querendo vender. Né? Ele, a marca dele, o produto dele foi tudo constrangido por ela. E aí ele entrou com o processo e uma juíza, né, de São Paulo, que foi onde tratou isso, achou por bem que sim, coitado, ele tinha sido constrangido e que elas deveriam pagar. Né? E aí foi que chegou o caminho, elas entraram, foram direto para o Supremo e, né, essa sentença ela foi revogada. Mas o caso ainda não se resolveu, porque ele volta a tramitar, porque não é que ele deu uma sentença final do caso, ele revogou aquela sentença que aquilo era inconstitucional. Então o caso ainda tramita. Então, assim, não me espantaria se amanhã ou depois eu chegasse para vocês e falasse: gente, vocês acreditam que aquela história daquelas meninas ainda deu algum problema? Então, né, as coisas estão acontecendo assim. E aí, você tem gente, né, que é como esse cara, que está um golpe muito sério, né, que ele fala uma coisa extremamente mentirosa, e você tem pessoas que está no vídeo do Cadu Viterbo, que tem a Mari, o outro cara, o Rodrigo Góes, e o Cadu, que é um cara que eu fui ver alguns vídeos dele, às vezes ele fala umas coisas ok, mas ele é tendencioso. Pode, por favor. Oi, gente. Eu ia deixar a Vanessa falar, mas eu acho que esse vídeo específico ele vale um comentário, porque eu tô vendo muita gente jovem aqui, talvez o Rodrigo Góes seja uma pessoa que todo mundo confia, que todo mundo segue, porque ele surgiu como uma pessoa um pouco contra esse sistema do wellness que está bombando aí, que é a indústria que mais cresce, sendo um contraponto aos grandes influenciadores fitness, foi para a televisão falar contra o suco, mas que vem tendo cada vez mais opiniões muito tendenciosas, e essa da creatina eu acho que foi o grande boom, assim, que começou a divulgação científica, que antes apoiava ele, essa galera da divulgação científica apoiava, compartilhava e acompanhava ele, porque ele é uma pessoa que é patrocinada por uma marca de suplementos, né? Então, a creatina, ela é um suplemento muito indicado, muitos aqui devem tomar, talvez sem a necessidade, mas que, né, o que é válido para todo mundo? Nada é válido para todo mundo. Então, eu acho essa treta específica, e que ela mostra uma coisa muito comum na divulgação científica, que é um comentando o outro, que vai comentando o outro. Então, eu acho isso. O Rodrigo, como as coisas podem ficar claras com o tempo. Quem você achava e você confiava 6 meses atrás, hoje em dia pode estar apoiando que causas? Quem está por trás? Né? O que o dinheiro não está falando? E você vai ver o Rodrigo Góes é uma dessas pessoas que alcançou um patamar com outras pessoas nesse vídeo, que passou a ser uma coisa captada pelo capitalismo. Né? E eu vou falar no microfone porque eu falo para dentro, não tem esse poder vocal da Patrícia. Desculpa. Não, é perfeito. É isso, porque é uma pessoa que começa, você vai ver os vídeos dele, e tem horas que ele está sendo razoável, e tem hora que você vê que ele começa a ficar muito tendencioso, né? Então, né, até isso que eu falei, que eu digo para minha mãe, essa pessoa você pode acreditar, de vez em quando eu preciso revisitar, ou essa pessoa você pode acreditar, porque as pessoas erram, né? E quando elas só erram é uma coisa, mas quando elas começam, quando elas se tornam tendenciosas, aí é uma outra coisa. Porque de todo mundo que você está vendo aí, tem muita gente que ainda está bem no início, que até consegue alguma publicidade, algum trabalho, né, ganhar algum tipo de dinheiro com isso. Existem 2 plataformas, né? Deve ter mais, tá, gente? Mas eu tenho certeza. Existem 2 plataformas. Uma é o YouTube, que ninguém se iguala no YouTube em termos de pagar e o produtor de conteúdo. Né? Ele vive sim da propaganda que passa lá, mas não é ele necessariamente que está fazendo a propaganda com aquilo. Vai tocar uma propaganda no canal dele e ele recebe em cima daquilo, né? Visualizações, tudo. Então, o YouTube paga muito bem, então tem muita gente que se mantém lá por causa disso. Né? Eu sou youtubeira, eu assisto muito YouTube, vejo essas coisas todas lá. Então,
Isso que eu estou dizendo é real, acontece. E hoje em dia o TikTok também paga, mas é irrisório quem paga em comparação com o YouTube. Mas também como o TikTok, se você emplaca, você passa a ter milhões de visualizações, esses valores também começam a fazer algum sentido, né, se você de fato viraliza. E hoje em dia, a juventude ela tem esse lugar de que ela trabalha, né, existe dentro das redes sociais, cada vez mais está se desligando das questões da realidade, né, do real, né, e fica trabalhando dentro desse universo virtual, e muita gente vê esse trabalho de redes sociais, de ser influenciador, como uma forma de você escapar do CLT, de você escapar de você ter patrão, de você... Tem uma galera que acha que a coisa é muito mais fácil do que é também, mas tem outra galera que já entendeu que, apesar de não ser tão mais fácil, mas sou eu comigo mesmo, é eu que vou resolver ali aquela questão. Então, existe esse sonho de que você vai conseguir virar um influenciador e resolver a sua vida dentro desse espaço. Então, cada vez mais a pessoa consome e fica tentando produzir coisas e fica, né, nesse ciclo vicioso. Então, tem muita gente ali que está no início, que ainda não tem muito dinheiro, muito patrocínio e tal, e que faz uma coisa mais divertida, uma coisa mais leve, que passa a informação de uma forma mais efetiva, no sentido de que você não sente em nenhum momento que aquela pessoa está tentando te vender alguma coisa. Então, você recebe também essa informação de outro jeito. E tem uma outra galera séria, que faz um bom trabalho, mas que já está enriquecendo em cima desse tipo de trabalho, e a sua postura perante a divulgação científica, perante esse trabalho de divulgação científica, muda. Duas pessoas dessa daqui, e aí vocês ficam aí tentando descobrir quem são essas duas pessoas, eu entrei em contato com dois desses perfis, tá? Porque o que eu queria era que um desses perfis estivesse fazendo essa palestra aqui. Né? Eu adoraria ter conseguido isso. E aí eu conversei com duas pessoas que eu gosto muito do trabalho delas nas redes sociais. Uma que já conseguiu se estabelecer, mas ela está chegando nesse platôzinho. Está começando a se estabelecer. E uma outra que já está muito estabelecida. Tentei falar com as duas, consegui falar com as duas, não diretamente com elas, mas com os times delas, normal, é isso aí. Mas houve uma diferença muito grande que eu achei muito curioso, importante de questionar aqui dentro das coisas que a gente está questionando. As duas cobram para fazer palestras. Normal o trabalho delas. É uma palestra dentro da universidade pública. É uma palestra dentro da universidade pública. Elas poderiam cobrar? Talvez, mas também poderia ter um entendimento do que é esse lugar de você falar da universidade pública, e mesmo se você for cobrar, do que é que você vai cobrar, quanto é que você vai cobrar. E uma dessas pessoas, quando eu fui conversar, me perguntou, já logo de cara, falou assim, mas como é que é social? Já me perguntou de cara isso, como quem diz, é para fazer a palestra de graça? E eu, como eu trabalho como produtora de eventos culturais, tudo, né? Eu falei assim, sim, mas eu gostaria de ter um orçamento, porque tudo que a gente leva de graça não é de graça. É o tempo de alguém que alguém deu para você, mas aquilo custa alguma coisa. Eu acho importantíssimo a gente saber quanto que as coisas custam, mesmo que a gente não tenha que pagar por elas. Né? Porque, eventualmente, você precisa replicar isso. A única forma de você fazer um bom orçamento para uma próxima edição, considerando a qualidade que você quer, as coisas precisa saber quantas coisas custam. E aí, essa pessoa foi super coerente. Eu pedi um orçamento, ela me apresentou um orçamento de R$ 7.700. Isso dentro do universo cultural, que é um patamarzinho acima do acadêmico, não muito, mas umzinho, já é caro. Mas é negociável, é possível. O SESC paga 5 mil para uma pessoa fazer uma palestra. Pronto, é isso. Tá? Então, 7.700 é caro, mas é negociável, é possível. De qualquer forma, a questão com essa pessoa não era esse, não era o quanto que ia pagar, porque a ideia era fazer de graça. E aí eu tentei negociar com ela,
de pagar as despesas, pagar tudo que envolvia, não pagar o cachê, mas garantir que essa pessoa não tivesse um único custo para poder estar aqui, né, participando. Por outras questões que não têm a ver especificamente com essa questão do dinheiro, acabou que não funcionou, porque, enfim, porque é uma pessoa estabelecida, você também tem trabalhos, também tem datas, né? Eu poderia questionar que a gente, ela, deveria guardar um lugarzinho para sempre, o melhor que você seja remunerado, para você falar de graça dentro do universo acadêmico, eu continuo achando. PS, pessoas formadas pela universidade pública, formadas em graduação e pós-graduação pela faculdade pública, como acredito que a grande maioria das pessoas que estiveram nesse vídeo. Então, isso também não é um indicativo de quem é a pessoa. Exatamente. Né? Pessoas que se formaram na universidade pública, que assistiram muitas palestras de pessoas que não cobraram a ela para poder, né, dar aquela palestra para elas, mas, enfim, chegamos nesse lugar. Uma outra dessas pessoas, com quem eu consegui falar, depois de muito insistir, veio a pessoa da equipe. E aí, essa pessoa, como já é muito estabelecida, eu estou querendo achar, tá? Eu posso estar sendo extremamente ingênua até agora, não que eu seja de fato, mas nesse momento não posso estar sendo. Eu quero achar que ele não perguntou para ela antes nada, e receberam o e-mail e já foram tentar negociar primeiro, antes de chegar nela com qualquer coisa. E aí, quando a gente começou a conversa, a pessoa falou: oi, Patrícia, tudo bem? Então, olha, eu queria te dizer que a fulana de tal cobra R$40 mil para falar qualquer coisa. E aí, eu parei, eu ainda pensei, tipo assim, eu fantasiei uns 5 minutos de conversa diferente que eu podia ter. Falei: não, deixa. Vamos ultrapassar isso. E aí eu respondi para ela e falei assim: olha, eu não tenho nem como começar a conversar com você. Quando você virou para mim, e a primeira coisa que você diz é que para isso poder acontecer, eu preciso dispor de R$40 mil, eu não tenho como continuar essa conversa. Muito obrigada. E essa pessoa nem respondeu a este e-mail. A conversa foi encerrada. Uma forma de lidar, assim, neoliberal. Cadê Jane Cleide? Aqui agora para, né? Não só capitalista, mas neoliberal, né? De lidar com as coisas. E aí, essa pessoa que se formou em universidade pública, que há um pouco tempo atrás eu vi que ela fez sim uma apresentação na universidade em que ela se formou, que aí é lindo, né? Virou histórias de produto também, então você também pode ganhar em cima, porque você voltou lá naquela universidade que te formou e você participou, né? E falou muito, você que é famosa, que cobra R$40 mil, falou de graça. Na sua universidade, porque ali vai ser um pouco difícil de você dizer que não vai. Aí fica um pouco feio demais. Então, essas pessoas, né, essa pessoa foi uma decepção profunda para mim, porque eu queria tanto que fosse ela que estivesse aqui. Eu gosto tanto do que ela fala, eu acho ela tão pertinente, eu acho que quando ela fala de estudos, você vai lá ver as fontes dela, as coisas estão certinhas, estão encaminhadas. Mas agora ela também já foi cooptada, né, pelo sistema. E é isso. E eu não tenho problema nenhum com ninguém ganhar dinheiro, tá? Eu também preciso ganhar dinheiro, eu também, né, desempenho aqui as minhas funções para ganhar dinheiro. Mas, como eu disse, eu acho que é muito importante a gente guardar sempre esse lugarzinho para a gente, né, poder devolver aquilo que te foi dado. E são essas pessoas, só para amarrar e passar de vez para você, e são essas pessoas que constroem, dentro da ambientação que hoje atinge a juventude, o conhecimento. Eu estou ali de público, eu não estou construindo esse conhecimento, eu estou aqui agora, né, discutindo ele, mas eu não estou dentro desse universo, eu estou ali observando, eu estou vendo isso que está acontecendo. Eu sei inúmeros professores aqui, cientistas muito bons, que, graças às deusas, não estão no Instagram, não querem, né? Ok, maravilhoso, tem esse outro lugar. Mas essas pessoas também não estão lá vendo isso que está acontecendo. E essa forma diferente da juventude pensar, eu sempre fico pensando há quantos anos a gente está do gap? Há quantos anos a gente está em chegar ao momento em que eu não consigo mais conversar mesmo com uma pessoa, porque as formas de lidar, de tramitar conhecimento, elas são diferentes.
Há quanto tempo a gente está nisso? E não que eu acho que esse gap ele vai durar para sempre. Em algum momento ele volta a diminuir. Mas eu acho que a gente está num momento histórico que é isso. Existe... eu me considero bem tecnológica. Eu tenho 53 anos. Né? Eu estou em rede social desde o Fotolog. Né? Eu passei por todas. Dentre os meus amigos com idade iguais a minha, ou menos idade, um pouco mais... Eu sou das mais tecnológicas, eu sou aquela que vai lá e ensina para as pessoas não sabem fazer as coisas, elas ligam para mim para eu poder ajudá-las. E, hoje em dia, por exemplo, existe uma rede social, que é o Discord, que eu não consigo entender. Chegou, aconteceu. Existe uma rede social que eu não consigo mais operar. Eu não sei o que fazer ali dentro, como as coisas acontecem. E cada vez mais isso vai acontecer em outros lugares. E eu sou uma dessas pessoas que é bem instrumentalizada por questão de tecnologia. Então, a gente está muito próximo desse gap. E uma outra camada do gap e da divulgação científica. Com isso, agradeço e passo a palavra para a minha amiga Carol. Oi, gente, eu tinha até uma apresentação para fazer. Thiago, eu não vou passar minha apresentação, não, tá? Não. Vou só falar. Eu acho que tem muito o que falar aqui. Eu sou Ana Carolina, Carol, todo mundo me conhece como Carol. Eu trabalho com divulgação científica, eu sou servidora aqui há quase 10 anos na universidade, trabalhando com divulgação científica e pesquiso aqui na minha secretaria com a Kátia. Divulgação científica realizada na FRJ. Então, eu trabalho numa perspectiva da divulgação científica, que é uma perspectiva de divulgação científica pública, feita na universidade, pela universidade, e é nisso que eu acredito, na ciência e na nossa obrigação de divulgar a ciência que a gente faz aqui dentro, nesses corredores. Então, talvez eu seja um pouco chata com isso, mas eu e Patrícia estávamos discutindo desde que surgiu essa proposta do que a gente falaria aqui nessa mesa, de fazer essa mesa, né? Eu vou até falar que a Kátia fala que o meu projeto é um projeto de vida, não um projeto de doutorado. Eu acho que é isso, eu sou apaixonada pela divulgação científica. Então, a gente veio conversando sobre isso e veio essa ideia de chamar algumas pessoas pela Patrícia. E quando ela me falou sobre esses 40 reais, gente, eu estava na academia. Eu fiquei com tanta raiva, porque eu também era uma pessoa que eu admirava muito, que eu cheguei a brigar com uma amiga minha que falou que era o trabalho dela. E ela, né, a gente acredita que é o trabalho, a gente também gostaria de ser melhor remunerado pelo trabalho que a gente desenvolve. Mas eu acho que esses influenciadores, é isso, as pessoas não são mais divulgadoras científicas, elas são influenciadoras captadas pelo mercado, né, captadas pelas empresas de publicidade que as contratam. Então, eu acredito que... Eu até perdi o que eu estava falando. Mas elas já se afastaram dessa ideia de que a ciência é uma coisa pública, que ela precisa ser feita e ser defendida como uma coisa pública. Então, raramente você vai chegar no perfil dessas pessoas e você vai vê-las falando que a ciência é desenvolvida aqui no Brasil dentro das universidades, que ela é desenvolvida com dinheiro público. A ciência ela não é desenvolvida, a ciência que nos afeta no dia a dia, ela não é desenvolvida dentro das indústrias da indústria farmacêutica, ela é sempre embrionária aqui, na universidade. Então, por que essas pessoas também não estão aqui falando sobre, né? São pessoas que são formadas, que são doutoras por aqui, que são mestres por aqui. Então, quando eu venho para o meu lugar, que, sim, eu vou falar que eu sou... O que você falou? Tendenciosa, né? Sou tendenciosa. Eu sou jornalista. Eu estudei lá na Escola de Comunicação que o jornalismo é neutro, que a ciência é neutra. Não é não, gente. Ninguém aqui é neutro. Todo mundo tem seu posicionamento. E eu estou me posicionando contra essas pessoas aqui. Claramente, eu até quando eu estava lá nesse meu surto de ódio na bicicleta, e falando com a Patrícia e brigando com as pessoas... Eu estava falando assim, eu vou fazer um artigo sobre ética na divulgação científica. Ó, quase que eu assustei o nome. E eu vou fazer. E aí, meu marido, você vai apresentar isso para uma plateia cheia de gente. As pessoas vão te filmar, vão mandar para fulaninha e você vai ser massacrada na internet. Eu, que morro de vergonha, que estou aqui tremendo falando com vocês, ia virar como Patrícia virou. Por outros motivos, chacota na internet.
Mas Patrícia tem peito para isso. Eu falei, não, eu ia morrer. Então, assim, eu venho da divulgação científica feita na universidade, faço divulgação científica, sou muito feliz em ser divulgadora científica. Trabalho no CCS aqui, mas eu trabalho com o PUS, né, o Public Understanding of Science. Eu trabalho no ponto de vista da ciência pública. Então, é muito difícil para mim entender o que tem acontecido hoje nas redes sociais, nesse ponto de vista. Essas pessoas que a gente admira tanto e sabe que é um trabalho tão importante. Porque, não, infelizmente, eu gostaria que o trabalho que a gente está fazendo aqui, que outros órgãos estão fazendo aqui, que a extensão, quem me viu falando ontem no meu trabalho aqui no Botequim também vai falar aqui, sabe que eu defendo muito o trabalho que a extensão faz da divulgação científica aqui dentro, né? Então, a extensão está falando com tanta gente, mas não é esse trabalho que está chegando no grande público. O trabalho que está chegando no grande público é esse aqui. Então, eu acho que a gente precisa repensar os limites éticos da divulgação científica nas mídias sociais. A gente precisa trazer isso para o debate. Então, quem está aqui consumindo precisa entender que não é só consumir, também é um ponto de vista crítico. E de a gente cobrar que essas pessoas também se posicionem a favor dessa ciência pública e parte da vida social mesmo. A gente não tem que saber só a mistura que a gente pode fazer, como o Drauzio falou ali, que hoje já vi milhões de outras pessoas aqui falando dessas pessoas falando da mistura que a gente pode fazer quando vai fazer uma limpeza no banheiro. Mas a gente também precisa saber que esse conhecimento veio da universidade, veio do dinheiro que a gente investe, que vem sendo construído por tantas pessoas, pelos pesquisadores. Quem são esses pesquisadores que estão fazendo isso e construindo esse conhecimento que a gente tem? Então, acho que é isso. A gente construiu esse vídeo, a gente fez essa curadoria, né, a partir de pessoas que a gente admira o trabalho, acredita, que usam técnicas diferentes. Então, se vocês repararem, são técnicas de comunicação um pouco diferentes e que são viralizáveis, né, o que é muito importante nas mídias sociais. Então, é o react, é responder caixinha, é fazer piada. Tudo isso são ferramentas importantes, mas a gente não pode esquecer do lado crítico e de pesar como isso está sendo captado mesmo pelo mercado e como passou a ser uma questão de influência e não de divulgação científica. Então, acho que é isso que a gente gostaria de falar. Não sei se vocês têm já alguma pergunta. Sim, por favor. Então, é isso. Gente, não precisa ser só pergunta, não. Pode ser comentário. Tem alguma coisa a falar. Fica à vontade. Ó, uma pergunta. Ah, mas quer um microfone? Alô. Eu estava também navegando no Instagram e vi uma fala do Drauzio. Eu tenho certeza que ele não falou aquilo, mas você olhava que era eu falando, que é a IA, né? Então, eu acho que a gente tem uma coisa tão mais complicada, porque além disso, você tem que saber que aquilo ali, que são essas pessoas que a gente considera, estão falando coisas que foram colocadas ali porque é uma inteligência artificial, uma inteligência natural, sei lá. Né? A gente tem que chamar mais de inteligência artificial. Então, acho isso um grande problema também, sabe? A gente precisa pensar que tecnologia é essa e aonde ela está levando a gente em todos os níveis. E esse que você está falando é muito grave. Né? Porque ela manipulava completamente o que o cara estava falando. Né? Eu conheço, achei que ele não falou isso. Não era nem uma subespecialidade, mas era um absurdo. Mas estupidez, então, já falei assim, já deu. Eu não gosto da inteligência artificial só, que eu quero fazer uma crítica, às vezes, gravíssima, e a gente tem que se posicionar de algum jeito, né? Porque vai para o brejo tudo que a gente está falando aqui. Obrigada. Vamos ver se eu consigo chegar. Eu acho que eu não vou conseguir. Vai ter que ser do... Quem é? Mas é porque esse aqui eles disseram que está saindo lá fora, não está saindo aqui. É por isso que tá. Ethereum. Por favor. É porque foi da dinâmica anterior que esqueceram de colocar de volta. Obrigado.
Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Simas. Uma coisa bastante interessante, né, que está sendo colocada aqui, é que a divulgação, sobre a divulgação científica, né, sobre a geração de conhecimento, muito se acha, né, que a geração de conhecimento é feita pelas empresas privadas, né? Mas poucas pessoas sabem que, na verdade, quem gera realmente conhecimento, quem gera ciência e tecnologia, como ela falou aqui, é o governo. O governo que gera a chamada tríplice hélice, quádrupla, quíntupla, né? Expandindo esse conceito, né? Mas existe um livro da professora Mariana Mazzucato, né? Que se não me engano, é o Estado Empresário, o Estado Empreendedor. Muito interessante, desmistificando isso, né? Então, por exemplo, no Brasil, existem vários órgãos, né, que geram tecnologia e pouca gente sabe, né? Então, a gente tem a academia, temos as empresas privadas e tem o governo, mas o que dá o start é realmente o governo. Então, vamos por alguns exemplos, os mais famosos do Brasil. Tecnologia de águas profundas ou ultraprofundas. Quem gera isso? É a Petrobras. Gerou lá na década de 70, quando nem sonhava, né, essa questão de extração de petróleo no mar. Outra questão, a Embrapa, também foi criada em 73, gerou essa tecnologia, né, que nós conhecemos de agrícola, né, que nos levou aonde nós... Né, a gente pode questionar várias coisas em relação a isso, mas a Embrapa realmente é fronteira do conhecimento nesse tipo de tecnologia. Outra, a Embraer também. Né, quem diria que o Brasil ia produzir avião? Né? Quem diria? Né? Mas não produzia nada na década de 60, né? Produzia avião. Né? A Embraer também, tecnologia. Hoje é uma das maiores empresas de aviação, de construtora do mundo, né? No nível aí, rivalizando aí com Airbus, com Boeing, né? Outra questão também, a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil gerou, né, com o nosso submarino nuclear, também pode questionar as questões, mas é fundamental a gente ter essa tecnologia para quê? Para que nós possamos dominar a questão nuclear. Então, a Marinha do Brasil com o submarino nuclear, não é para ter arma nuclear, é a propulsão dele que é nuclear. Então, as pessoas, nuclear, o Brasil atacar, não. É uma arma meramente dissuasória, né? Por quê? Porque nós temos uma Amazônia Azul gigantesca, né? Que são 5.700.000 quilômetros quadrados, para além do nosso território, que precisa, de alguma forma, ser protegido, né? Nós estamos vendo aí, né, o que está acontecendo no mundo aí com o Trump, né, e tudo. Então, a gente precisa minimamente de uma arma dissuasória. Onde é que está o submarino? Ninguém sabe. Está em algum lugar lá. Então, é nesse sentido. Então, essa é a questão. Então, a geração de tecnologia, ela começa lá no governo. E nesse livro, muito interessante, é falado que nos Estados Unidos, né, sempre dado como exemplo, né, você tem o Steve Jobs, que é o rei da cocada preta, né, tem o da Microsoft, o Bill Gates, né, de garagem, né, que se criaram na garagem. Tudo mentira. Porque a tecnologia foi gerada onde? A tecnologia foi gerada para uso militar, a internet foi gerada para uso militar. Depois o governo americano entregou de bandeja para que a iniciativa privada fizesse tudo que a gente tem hoje aí, que são esses telefones celulares, GPS, tudo mais. Então é preciso desmistificar isso, né? Desmistificar isso. Quem gera realmente a tecnologia é o governo, né? Por meio das suas agências, INT, uma outra também que eu dei um exemplo dia desse. Poucas pessoas sabem, o Brasil inventou o carro a álcool há muitos anos, não foi em 75, não foi em 1925. Nós temos carro a álcool desde 1925, inventado pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Pouquíssima gente sabe disso. Depois veio para o álcool, 50 anos depois, por questões do Brasil, tinha problemas de um choque do petróleo, a importação do petróleo ficou muito cara, né? Então, nós temos tecnologia, né? E muita tecnologia que não é divulgada. Tem outras aí, né? Mas essas são as mais famosas. Então, essa divulgação científica é fundamental. Fundamental. O governo precisa saber, a sociedade precisa saber que quem gera tecnologia é o governo. Lá nos Estados Unidos, como eu falei, como se quer fazer desses caras os verdadeiros heróis, o Bill Gates, do iPhone, como eu falei, o Steve Jobs, né, e tudo, então se faz essa mística. Mas todo o investimento foi feito pelo governo americano e é uma tecnologia chamada dual. Ela serve para os militares, serviu para os militares e foi entregue para a iniciativa privada para gerar tudo isso que a gente tem hoje aí, né, em termos de redes sociais, etc. Então, só
não é nem uma pergunta, mas um comentário para poder colocar em perspectiva essa questão. Muito obrigado. Amiga, acho que você vai vir aqui. Ai, meu Deus. Só fiz isso aqui para ouvir a sua opinião. Faz favor. Estou com meu vexado. Fez as pessoas. Tudo bem, obrigada, gente. Vocês são ótimas. Eu tenho duas questões que elas são entrelaçadas uma à outra. A questão começa com quase uma meia-culpa, assim, que eu também sou divulgadora científica, sou especialista em divulgação e popularização da ciência. Então, trabalho com divulgação científica há 10 anos. E primeiro, eu não sabia nem que as pessoas pesquisavam coisa no TikTok, tá? Então, um negócio eu não tenho, não opero, sou uma pessoa um pouco... não tenho muito estímulo, entendeu? Muito estímulo, então não tenho essas redes. Mas aí me deu um certo desespero ouvir assim, não vou divergir. E aí eu comecei a pensar numa minha culpa que a gente tem antiga, enquanto campo, né? Que talvez seja um momento... Será que não é o momento da gente começar a pensar a divulgação científica, dando... Não que o conteúdo, mais uma vez, sou divulgadora científica, eu sei que o conteúdo científico é de extrema importância para aparelhar a cognição crítica. Você precisa de dados, de informações, para você estabelecer critérios sobre essas informações, sejam elas quais sejam, em quaisquer contextos. Mas será que não é o momento da gente, enquanto campo, começar a investir na divulgação da natureza da ciência, dos processos da ciência? Porque esse pessoal está consumindo conteúdo que acha que é científico, ou é científico de fato, mas sem contexto. E aí a gente começa a andar com esses Frankensteins aí online, entendeu? Porque então talvez se a gente começar a produzir divulgação científica que se conforme nos processos da natureza da ciência, antes de falar do conteúdo, o público jovem que agora se forma na geração a partir de agora tem mais ferramentas do que dizer esse pessoal é legal, esse pessoal não é legal. Então, mais do que falar, olha, esse fulaninho não apresenta estudo, isso não apresenta estudo, blá, 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 blá. Cara, se essas crianças, esses adolescentes não são formados com a ideia de que a ciência não é neutra, de que existem processos científicos que são socioculturalmente centrados, que eles conformam e demonstram um tempo, um espaço e um corpo na história. Entendeu o que eu estou falando? Acho que a gente tem que dar uma sentadinha. Vamos lá, sentadinha todo mundo, e vamos conversar um negócio da natureza, do processo de ciência. E aí vem a segunda pergunta. Como pensar no papel social da divulgação científica sem pensar na formação do cientista? Porque esses divulgadores, nós, a grande maioria, a maioria esmagadora, somos cientistas. Eu sou física, né? Então, gente, eu sou física. Eu trabalho em Grécia, eu sou física. Nós somos cientistas. E se você pergunta para a maioria desses caras que aparecem no Instagram, para os meus colegas, para às vezes professores de universidade, você está assim, vamos lá, colega, me diz o que é ciência. O companheiro não sabe dizer, né? Quais são os processos de formação da cultura científica? Ele não sabe dizer. Ele sabe produzir, vou fazer a minha culpa, ele sabe produzir ou identificar os elementos químicos de uma estrela há bilhões de anos-luz, mas ele não sabe dizer o que é ciência. Então, como é que a gente pensa na formação de consumidores da cultura científica se a gente não pensa na formação do cientista? Então, já que você trabalha na Universidade de Divulgação da Ciência, né, a Universidade de Divulgação da Ciência, como é que a gente pensa no papel da divulgação científica no contexto de que os próprios pesquisadores são formados para produzir dados científicos e não para pensar na natureza da ciência? Obrigada. Qual é o seu nome? Gabriela, obrigada. Vamos fazer as respostas e depois a gente comentários, porque tem 3. Posso começar então pela Gabriela? Porque eu acho que, Gabriela, você está assim, certíssima. Esse na verdade, um dos meus grandes pontos na pesquisa, porque eu venho do jornalismo, de um lugar onde a maioria das pessoas não acredita que se faça ciência, né, na comunicação. As pessoas, quando você está falando cientista, as pessoas falam de você, que é física, mas não de mim, que vim, né, do jornalismo. Então, na minha trajetória, eu vim para cá, né, depois do mestrado, fiz mestrado na própria comunicação,
e comecei a trabalhar com divulgação científica e comecei a me apaixonar. E foi por isso que eu vim para esse programa, porque eu queria entender sociologia da ciência, história da ciência. Então, entender realmente essa natureza da ciência, como você falou, como a ciência é construída. E eu acho que isso é muito importante da gente falar, porque eu fiz uma aula de sociologia da ciência, não foi nem aqui, foi no IBQM, e no primeiro dia a professora falou, todo mundo desenha um cientista. E aquela brincadeira clássica, né? Todo mundo desenha um cientista. No final, eu quero ver se cientista vai ser a mesma coisa para você. E não é, né? A gente entende que a ciência ela é feita por pessoas diferentes, diferentes backgrounds e diferentes corpos. E eu acho que sim, é o momento da gente discutir isso enquanto área de estudo, de que a gente precisa fazer um pensamento crítico do que é a divulgação científica, do que é a ciência. E eu posso dizer o que eu venho fazendo. Eu trabalho no C-Ciência Hoje Dia, a gente vem propondo, eu trabalho numa assessoria de comunicação recém-levantada, e a gente vem construindo disciplinas de divulgação científica para dar dentro dos cursos do CCS, dos cursos de pós-graduação, para tentar que os cientistas entendam que eles também são divulgadores da ciência e que eles precisam construir isso, não só serem reprodutores e não só trabalhar lá, é muito comum do trabalho de bancada, né? Então, assim, não só essa parte, mas que também faz parte do que a universidade precisa fazer, que divulgação científica é transparência, que os dados precisam ser públicos. E a gente vem trabalhando também na extensão, com também divulgação científica, com cursos para alunos e para pessoas de fora, para comunidades também, tentando plantar essa semente crítica mesmo, né? Tem 3 coisas que eu costumo falar muito, assim, quando eu estou dando aula sobre isso, que é essa questão da comunicação, porque é a minha área, né, da importância de você entender alguns princípios de comunicação, alguns princípios da ciência, e uma coisa que todo mundo esquece, que é também a questão da inclusão e da acessibilidade, que eu acho que a gente, na área da ciência, ainda não fala muito e na divulgação científica. Então, é uma luta também minha de trazer mais essa bandeira. E aí entra nessa questão da formação, né? Eu acredito que a gente está sempre brigando por reformas curriculares, né? Mas eu acredito que a divulgação científica deveria estar na grade da graduação, que todo mundo deveria entender como transpor o que é feito aqui para fora, né? Só assim as pessoas vão entender a importância da ciência, vão entender melhor em quem elas podem confiar, em quem elas não podem, e entender que essa confiança muda também, que interesses mudam. Então, acho que é isso. Sobre a... Eu acho que a IA ela é uma questão muito importante, sim. Mas eu também não sei se a gente tem ferramenta ainda para falar tanto sobre isso. Eu acredito que a divulgação científica está cada vez sendo mais invadida por isso, né? Como a política, a divulgação científica, a ciência são um braço, né, importante. Nesse sentido, é importante o papel dos divulgadores científicos, dos sérios, porque são eles que estão identificando as IAs e as fake news e dizer, gente, olha aqui, mostrando que é fake news, né? Então, é um círculo vicioso mesmo. E como a IA é construída também, né? Eu acho que a gente não pode negar a IA, sem dúvida. Eu acho que, né, todo mundo aqui deve estar aprendendo como lidar com ela no seu trabalho, a divulgação científica vai lidar. Mas acho que o debate aí é ético, né? Do que vai ser feito. É a Maria Maria. Viva depois que eu vou saber. Tudo bem? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Não, pode deixar, Maria. Depois eu faço. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Maria Malta. Eu fico sempre muito... Assim, achei muito interessante a proposta da mesa, né? De pensar o papel social da divulgação científica. E aí vem as afirmações feitas pela Carol, de que não tem ciência neutra, não tem jornalismo neutro, e, gente, não tem tecnologia neutra. Então, a gente dizer que a tecnologia é construída por esse, aquele ou aquele outro, a gente também está dizendo qual é a intenção da tecnologia, né?
olhar a episteme que gera a tecnologia também é importante para a gente entender a quem está favorecendo, quem está tendo voz por meio daquela tecnologia. E aí a gente fala da divulgação científica feita por redes sociais e a gente precisa se perguntar um pouquinho o que é essa tecnologia das redes sociais. Quando a Patrícia fala, nós vemos agora uma geração que pesquisa nas redes sociais. A Gleise levanta a questão da inteligência artificial. E a gente, na universidade, chega para essa turma que está entrando aqui e diz, escreva um artigo sobre... Tananã. O que a gente vai ganhar de resposta? O que o Gemini fala. Né? A gente vai começar a ter uma questão que é uma questão importante e que eu tenho notado em todos nós, né? Mas talvez de uma forma mais naturalizada nos estudantes mais jovens, que é se substituir pela inteligência artificial. Se a inteligência artificial é uma tecnologia e você se substitui, né? Não coloca a sua crítica, você pega uma resposta pronta e coloca no lugar da sua opinião, você está fazendo um serviço para a tecnologia dominante. Você está abrindo mão de ser uma pessoa crítica. Você está abrindo mão de se construir enquanto pessoa cientista, que faz perguntas que importam. Então, para mim, me preocupa quando a gente olha para essas tecnologias com uma certa naturalidade. E aí eu concordo com a Gabi, na hora que ela diz o papel da divulgação científica nesse momento de tantas mudanças das formas de comunicação, das formas de divulgação, é dizer, olha, o que se faz em termos de ciência precisa passar por isso aqui. O que é a natureza da ciência? Inclusive, para a gente dizer, olha, a depender da epistemologia, passa por coisas assim e por outras coisas assado. Né? Quais são as intenções? A gente, ouvindo o trabalho da Gabi mais cedo, a gente tem uma desconstrução de toda uma visão social da importância do feminino e tudo isso substituído por uma imagem ideal de um masculino que vai ser o centro de toda a organização social. Isso não está na ciência? Isso não está na tecnologia? E todas essas questões precisam nos permear. Então, tudo isso para dizer o seguinte, não é apenas a ciência que não é neutra. Todo o produto da ciência, ainda mais num sistema como o nosso, não é nada neutro. Tanto que uma das divulgadoras científicas estava fazendo propaganda da Natura, né, gente? Deixa para lá. Sou eu? Só complica, né, Patrícia e Carol, mexer no ninho de vespa. Porque cada um que pega esse microfone para falar piora um pouquinho. Então, trouxe mais duas coisas para piorar. Eu queria que a Andresa estivesse aqui, mas ela não está. Eu queria falar de duas coisas só rapidamente. Primeiro é a questão da ciência aberta. Porque tem uma máquina de muito dinheiro que rola. A universidade paga para publicar. Os autores pagam para publicar. Você, que é pesquisador, revisa de graça. E você paga para ler depois. É muito caro. O produto do nosso trabalho é muito caro. A gente não tem grana, não tem como. As pessoas não têm acesso a isso, porque não é público. Então, a primeira questão que eu queria trazer aqui é a necessidade da gente levar a sério a ciência aberta. Porque se as pessoas não têm acesso à ciência, como que você vai ter uma visão crítica de tudo isso? E, assim, aproveitando que o Tiago está aqui, que o Tiago também já mexeu nessa questão, o papel de pessoas como o Aaron Stewart e a Elbach, que publicou os artigos que são pagos. Os sites piratas que tornam isso, Sci-Hub, que deixam você ler os artigos que são privados. Queria ressaltar a importância disso.
E a segunda coisa é a participação pública na ciência. Porque enquanto a gente trata as pessoas como espectadores da ciência, quando a gente leva uma ciência pronta que eles só veem, o cenário não muda, eles ficam esperando e qualquer coisa serve, entendeu? E a gente precisa pensar em dinâmicas para permitir a participação pública da ciência. Se a gente não fizer isso, a ciência fica sempre produzida num Olimpo, num castelo, com todo respeito à entidade que a gente ama, que é a Fiocruz, mas é um castelo, né? Eu acho que essa imagem diz muito, porque é uma elite. Nós aqui somos uma elite, né? Então, só essas duas coisas para tornar mais complexo ainda. É isso, é para todo mundo ficar sofrendo junto comigo. Não é isso que eu sou assim. Aí depois tem uma outra moça ali para você. Ficar aqui, porque todo mundo veio para cá. Aí eu vou ficar mais confortável. Então, eu sou Vivian Frois, eu sou filha da Mayra. E sou também cantora lírica, pianista, sou artista, né? Eu trabalho com rede social muito. Já fui classificada como digital influencer, eu nem sabia que eu era, porque eu posto muito. Eu sou digital influencer, fui parida, não sabia que eu era digital influencer. Mas eu sou artista, então eu lido muito com essa questão da tecnologia. E eu criei... eu tenho uma coisa que desde que eu nasci eu tinha essa concepção, é engraçado, desde bebê, desde criança mesmo. Eu fazia uns desenhos meio apocalípticos, assim, de tornado, maremoto, mudanças climáticas. Quando eu era muito criança, eu tinha uma fixação com isso, eu só desenhava isso. Meu avô chegava, meu netinho, faz um desenho para o vovô. Aí, vai fazer tornado, prédios caindo, não sei o que, é um negócio meio maluco. Bom, nunca dei vazão a isso. E aí, recentemente... Eu fiz toda uma trajetória, vou falar porque eu estou num lugar que eu acho que é importante dizer isso. Eu sou uma pessoa trans, sou uma mulher trans. E isso me trouxe uma vivência muito diferente, de vida mesmo, né? Também fui estudante da FRJ, não sou mais hoje, já sou formada. Tenho muita gratidão pelo FRJ e viria aqui falar de graça. Eu acho realmente um absurdo isso, R$40 mil. Quando a gente é convidada para uma coisa externa, por exemplo, eu outro dia fui convidada para palestrar num evento de diversidade LGBTI+, no Correios. Aí eu falei, eu quero ser paga. Aí sim. E eu não vou cobrar R$40 mil, né? Mas não tinha orçamento. Então, assim, olha como é contraditório, né? Um local que deveria ter um orçamento não tinha. Mas, bom, não querendo aprofundar muito, talvez, é interessante, mas não querendo aprofundar muito nesse aspecto, mas voltando ao que eu ia dizer. Então, eu criei recentemente uma personagem chamada Mensageira do Apocalipse. E essa personagem, ela fala justamente das IAs e fala da questão climática, porque eu tive toda uma vivência no ativismo LGBTI+, durante grande parte da minha vida, acabei entrando no ativismo, porque eu sofria muito preconceito aqui na FRJ, em 2009, 2010, né? Eu nasci nos anos 90, então, nos anos 90, eu me lembro que tinha a sala de informática, aí tinha aqueles computadores antigos, né, o Windows 95, e a gente chegava para fazer aula de informática para aprender a usar o computador, aí ensinava a gente a usar o Paint, o Word, o Excel, com 7 anos, eu acho, 6, 7 anos, já tinha aula disso, engraçado, né? Aí a gente desenhava. Aí tinha trabalho de pesquisar no Google. Acho que já existia Google, né? Com certeza. Aí pesquisava lá, aí tinha os tempos. E eu lembro da minha professora, todas as minhas professoras, né, dos anos 90, assim, na escola, falam assim, nunca faça trabalho a partir da internet. Na internet só tem mentira. Elas falavam isso para mim, então isso ficou guardado na minha cabeça. A Mensageira do Apocalipse, ela não utiliza IA, o máximo que ela pode, assim. Eu não uso IA como Mensageira do Apocalipse. Inclusive, ela tem um codinome que é Contato Humano. E isso eu criei há muitos anos atrás, quando eu nem pensava na Mensageira do Apocalipse. Então, eu já tinha essa rivalidade com a IA, né? Tipo, eu sou contra a IA mesmo. E eu acho que a gente tem que ser realmente íntegro, enquanto seres humanos, de não se deixar vender mesmo pela IA. É difícil. A gente não tem tempo, né?
a gente às vezes quer hackear o sistema, né? Aí, eu preciso fazer um mestrado, eu preciso fazer doutorado, eu quero terminar logo a graduação, porque eu preciso ter uma renda, eu preciso ter um futuro. Ok, mas, não entrando nesse mérito, que é polêmico, mas seja íntegro na sua vida. Pesquise, de verdade, livros, pesquise várias fontes. Por exemplo, eu, como trabalho muito com a internet, vejo muita coisa na internet. Então, eu sempre, não há uma publicação que eu não fique com a pulga atrás da orelha. Nenhuma. Nem das fontes confiáveis que eu sigo. Então, assim, só que isso é uma concepção que, como vocês falaram, a gente está num lugar de privilégio. Aqui somos elite, com certeza. Entendeu? Como que a gente faz isso chegar para o grande público? Né? E aí eu fui pensando assim, eu acho... a gente tem várias formas, eu acredito. Aí eu não quero me delongar muito, que eu acabo demorando demais. Mas, resumidamente, o que eu pensei ali, fiquei pensando. Uma delas, o letramento digital desde a infância. Ensinar essas crianças, desde pequenininho, o que elas devem acreditar, o que elas não devem acreditar, como elas devem usar a internet. E tem que ser um projeto de governo, assim, tem que ser, sabe, nas escolas públicas, municipais, estaduais, uma coisa assim, generalizada. A coisa do celular proibido na escola eu achei maravilhoso, achei muito bom, mas a gente tem muito que caminhar, né? Eu acredito que na universidade também tende a haver esse letramento digital, né? Porque eu, por exemplo, eu comecei, o WhatsApp surgiu, eu já estava adulta, e eu lutei muito para usar o WhatsApp, porque por vários motivos, né? Eu não era uma pessoa muito social, assim. Sou um pouco antissocial, embora aqui eu esteja conseguindo falar bem, mas devo ao meu ativismo e meu trabalho artístico, porque senão eu teria assim. Eu era assim quando eu era mais jovem, né? Hoje em dia eu estou mais tranquila. Mas então, e aí, terminando minha fala, eu acho também que a IA não é nem um pouco neutra. Eu acho que a gente tem que pensar seriamente em programas de país, Brasil, de criar redes sociais adequadas, porque a gente está sendo colonizado. Essas redes sociais que a gente usa não são do Brasil, não respeitam as nossas leis, não têm os nossos ideais, nem de nação que nós temos enquanto Brasil. O que elas estão fazendo? Destruindo o nosso ideal de Brasil. Cadê a preservação da natureza, das florestas? Cadê aquela ideia que a gente tinha, né? Nos anos, não sei, talvez antes ainda, mas que eu lembro porque nos anos 90, 2000, eu lembro que a gente ressaltava muito essa coisa. No nacionalismo brasileiro, né? No período modernista, que teve, né? Toda uma construção da identidade brasileira, aí Camargo Guarnieri, Villa-Lobos, né? Carlos Drummond de Andrade, aquela coisa maravilhosa. Então, temos que viver um novo nacionalismo, mas não é o nacionalismo que eles estão corrompendo, que estão fazendo aí, que não é nacionalismo. Então, concluindo, a IA tem um problema seríssimo, que é o algoritmo. E aí eu tenho uma coisa muito engraçada, que é a experiência na pele. Quando eu posto uma foto, assim, tipo, com uma roupa super bonitinha, toda assim, porque não sei o quê, joga o cabelo, aí dá 150 visualizações, 200. Quando eu posto Palestina, não sei o quê, as pessoas estão sendo bebês estão morrendo, uma bomba caindo no bebê, e 2 visualizações. Por quê? Porque o algoritmo, ele impede mesmo que aquilo seja espalhado, porque o algoritmo, certamente, vê-se claramente, que o algoritmo não quer divulgar do Instagram, por exemplo, a questão da Palestina, né? Então, isso é muito sério. O que a gente vai fazer contra isso? Então, só para finalizar, os jovens, o que acontece? Você entra num tornado algorítmico, que vai aparecendo só aquilo que você já procura e então você vai entrando numa confirmação tão rápida daqueles seus pensamentos que você vai sendo levado mesmo, sabe? Como se fosse um redemoinho.
Então, a gente tem que realmente pensar em estratégias de furar essas bolhas, de atravessar esses redemoinhos, e eu acho que a gente tem que também pensar numa rede social nova. Pensar em movimentos, talvez, de tentar sair dessas redes e utilizar outros que sejam mais confiáveis. Enfim, é um debate complexo, mas eu acho também que a gente tem que tornar o conhecimento científico mais pop. Eu vi outro dia uma iniciativa que eu achei muito interessante. Pegaram os gatinhos, vocês devem ter visto isso, pegaram os gatinhos para explicar coisas super complexas, assim, de política, né? Aí, como é que o gatinho se sente feliz recebendo uma merenda escolar boa? Aí, explicação com gatinhos. Isso é fantástico, porque aí você está conseguindo atingir um grande público, né? Então, acho que é isso, gente. Desculpa se eu falei muito. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Alfred, eu tenho 18 anos e eu não sou boa de falar em público, mas só que eu queria falar sobre duas instâncias que eu fiquei tipo, nossa, a gente está ferrado sobre a inteligência artificial. Uma instância foi quando eu fui pesquisar, foi um meme que apareceu, que era sobre a IA do Google completando automaticamente, falando que você deveria comer 2 pedras para você ficar saudável todos os dias. Segunda instância foi quando eu estava no meio da aula de inovações até, eu acho, quando acabaram botando o Google Gemini para falar no meio da aula. Tipo, numa redação, era uma redação, aí botaram, olá, eu sou a Gemini. Aí eu fiquei tipo, pô, no meio da redação é uma prova, cara. Aí foi nesse momento que eu percebi, nossa, a gente tá meio ferrado, né? Porque a gente tá dependendo muito dessa IA, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso. E meu irmão, ele é um artista. Eu também sou artista, mas só que eu diria que ele é um pouco mais artista do que eu. Não que tivesse nível, mas só que eu diria que ele tá nível maior. Porque ele é mais velho também e tal. Ele tá fazendo uma história basicamente sobre isso, sobre a IA, como ela tá dominando o Brasil. É tipo um Brasil mais apocalíptico, tipo mais dominado pelo tal... umas certas pessoas que não irei falar, que acaba meio sendo dominado pela IA, por essas ideias e tal. E eu fico tipo, caraca, que história maneira. Eu espero que não vire realidade. Mas é basicamente isso. Eu tinha mais o que falar, mas eu fiquei nervoso. Mas muito obrigada. Obrigada, adorei sua fala. Bem rapidinho, mas imaginação que qualquer continuando a conversa, eu até pensei que não fosse chamar a ciência aberta, mas a Isabel citou isso, então vou aproveitar como bibliotecário e vou fazer uma divulgação. A gente tem que romper com a barreira das grandes editoras, da indústria das editoras. Elas são as que mais faturam nos processos científicos de divulgação científica e comunicação científica. O que a gente precisa fazer? A gente tem uma ferramenta maravilhosa na UFRJ que poucos usam nas instituições, chamada repositório institucional, onde cada um de nós posta o nosso trabalho. Ele é aberto para todos, ele é acessível para todos. E a gente vai olhar os índices lá de publicação praticamente zero. Outra coisa, talvez não publiquem isso porque talvez não tenha ponto lá na CAPES. Como que a gente vai transformar essa publicação do repositório como pontuação para a CAPES? As vagas são muito pontuadas. E elas ganham dinheiro, porque você paga para publicar e paga para depois pegar o trabalho. Eu sei porque eu trabalho na biblioteca e eu faço um comute, eu pago muitos artigos da própria pessoa que publicou numa revista, e às vezes essa revista ela quer pagar, ela não vai fazer essa análise. O repositório, o que é? Passou pela banca. Aquele trabalho que está lá, ele passou por uma banca, ele passou por uma avaliação. Então, não é 100%, nada é 100%.
mas ela é aberta, ela é institucional, ela é um repositório. A gente só tem que lutar para que ela tenha uma pontuação que nos traga retorno, né? Mas a gente tem que conhecer, a gente tem que postar, é a gente que posta. Nós, cada um de nós, e a gente pode postar todo tipo de trabalho. A gente pode postar podcast, a gente pode postar vídeo, a gente pode postar aula, a gente pode postar artigo, pode ser o TCC, pode ser um relatório, pode ser uma organização de evento, tudo. Ah, mas eu tenho um trabalho que ele não pode, vai ter uma patente, eu posso postar ele com embargo. Então, eu vou lá deixar 5 anos, 2 anos com embargo. As pessoas na internet, elas vão ver a referência do trabalho e vão entrar em contato com o autor, para o autor disponibilizar aquele trabalho. Ele está ali, ele está aberto, é uma ferramenta que a gente pode usar para romper um pouquinho com as poderosas editoras. Né? É só isso. Olha, isso é uma coisa que eu já vi muita gente falando na internet, mas do mundo inteiro, que é isso, que são autores dizendo, cara, se você sabe que o trabalho é meu, você me mandar um e-mail, eu vou te mandar o trabalho de graça. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, a gente precisa se acostumar com isso, né? Descobrir quem escreveu o trabalho e mandar um... Entra na rede social, segue a pessoa, manda uma DM. E começar a publicar em revista de acesso aberto. Exatamente. Depois você, tá? Bom, gente, o que eu venho trazer aqui também é uma reflexão, né? Chamar para reflexão. Para acontecer a divulgação científica, é necessária a produção, né? E, consequentemente, as formas de divulgar, né? Então, assim, que somos dominados pela escrita, né? Em várias discussões que nós temos aqui, qualquer coisa que seja diferente tem sempre que ser uma luta contra as barreiras, né? Se você quer apresentar a sua tese ou a sua dissertação através de uma performance, tá certo? Não é de qualquer forma e não é em qualquer lugar. E aí eu trago para vocês a questão do fazer a ciência, do fazer pesquisa. De uma certa forma, todos os espaços formativos, aí eu vou dizer a escola mesmo, né? A escola, a universidade. Eu sou do tempo, por exemplo, que se fazia pesquisa, e aí os mais novos aqui não vão se perguntar o que é isso. Eu sou do tempo da Barça. Né? Então, você ia lá na Barça, não é? Assim, você ia lá na Barça e pegava e copiava. O professor queria saber o que é a mitocôndria. Aí tu ia lá na Barça, né? Mas tu continuava não sabendo o que é a mitocôndria. Porque, na verdade, era um trabalho que não criava nenhuma autonomia para você. Você continuava dependente das informações. Porque você não construía aquilo, você não entendia o que era aquilo, você fazia aquilo. E aí, assim, 35 anos depois, e aí, quer dizer, 40 anos depois da minha Barça, eu tenho a minha filha que vai para a escola. E aí vai para a escola, e qual é o trabalho? Aí já tem a internet, né? Então, assim, o que é o cromossomo? Aí a minha filha... A escola fazia isso, sempre fez e continua fazendo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tem, né, isso construído, só para refletir, a autonomia das pessoas em produzir esse conhecimento, vai ser esse espaço que está vago, ele vai ser ocupado. Ele vai ser ocupado pelo ChatGPT, pelo Gemini, pelo tantos outros. E vai continuar sendo dessa forma. Então, é isso. É isso que eu queria só colocar, que é a questão desse fazer ciência, antes da divulgação, do fazer, do construir esse conhecimento. De que forma que as pessoas estão passando pelos seus processos escolares e sem ter a noção, sabe, nenhuma, né, do que se está fazendo. Então, assim, o conhecimento continua. Aí é o que a Maria Malta falou, que isso aconteceu com a minha filha. Ela é aluna do curso de História da UFRJ. Primeiro período foi um desastre, porque o
professor queria que ela produzisse um artigo. Como é que uma pessoa que nunca viu isso, não sabe nem por onde começar, vai fazer um artigo? E o artigo produzido com todas as regras que vocês já sabem, né? Tem que ter objetivo, metodologia, a questão da pesquisa, aquela coisa toda. Então, assim, eu só estou colocando isso, porque assim, nas falas foram bem interessantes, eu estou tentando até complementar, que eu acho que falta esse fazer científico antes da divulgação, criar realmente essa autonomia de construção, né? Tá certo? Então, é isso. Olha, eu me senti profundamente enganado. Não, porque tem uma amiga minha que tem diabetes. E apareceu um japonês, primeiro explicando que da casca da banana, um tipo de banana, aquilo ali era realmente curava diabetes, né? Aí eu, olha, escutando aquilo ali, sabe? Dando explicação, inclusive dizendo que tinha passado pela Fiocruz, coisas assim do estilo. E uma mulher entrevistando ele. Né? Comecei a desconfiar, mas digo, não, eu vou até o fim para ver o que é. Quando foi no final, era para vender o produto. Ah, claro. Não, mas assim, eu me senti profundamente enganado porque eu perdi um tempo, sabe? E ainda a promoção. Né? A promoção, um negócio muito bem montado, mas demorado que você não possa imaginar. Mas como eu estava preocupado com a amiga minha de diabetes, eu não vou até o final. Estava deitado na cama assistindo. Eu já fiquei assistindo aquilo ali, tipo, quando eu comecei a desconfiar da entrevista, sabe? Mas, porra, cara, lá Fiocruz, não sei o quê, o japonês, né? Aí dá uma certa credibilidade, né, cara? Quando no final era para vender o produto, inclusive com promoção. Se você leva 2 para paga 3, coisas assim do estilo, sabe? Eu estou falando isso porque eu assim me senti assim, absurdo o tempo que eu perdi ali, mas no final algo assim, todo científico, né? Uma coisa científica. É um absurdo. É algo que tem que ter muito cuidado. Obrigada. Você, por favor. Ó, depois desse rapaz, temos Vanessa aqui. Mais alguém quer falar? Porque a gente precisa encerrar, que depois tem as outras atividades. Então, acho que depois dele, Vanessa, e a gente fecha. Boa tarde, gente. Me chamo Jonathan. Vou tentar colocar 3 pontos de reflexão, uma perspectiva de um consumidor de ciência, vamos dizer assim. Eu acho que eu vou tentar falar dos 3 em cima da discussão do caso ali do Rodrigo Góes. Eu acho que é bem interessante que, de maneira geral, posso estar sendo ingênuo, mas eu acho que o Góes ali, ele comete, de maneira geral, um erro honesto. Em que sentido? Né? Vou começar pelo primeiro ponto. Eu acho que ele começa bem no sentido de que ele cita as fontes. Então, ao invés de simplesmente no vídeo ele falar, né, tipo, creatina é bom, confia, ele, de fato, ele mostra, né, de onde ele tirou isso, e acho que, de certa forma, isso permite, inclusive, né, facilita os vídeos de resposta, que fala, olha, não é bem assim, né, esse artigo aqui não é tão robusto. Eu acho que existe, sim, acho que um viés, né, acho que tem a própria seleção, né, do artigo. Então, ali tem pelo menos um viés de confirmação, né, você escolhe o artigo que diz aquilo que você quer dizer. Mas eu acho que isso vai para o segundo ponto da questão. Acho que o primeiro, que assim, acho que na divulgação científica, eu particularmente, acho que é muito importante a citação de fonte. Já vi alguns conteúdos que são muito bons, mas ou eles não citam fonte,
ou já vi até caso que eu acho até pior, que vem escrito assim, fontes confiáveis. É praticamente assim, né? Confie em mim, não vá atrás de onde eu tirei a informação. Então, acho que de maneira geral, acho que ele começa bem nesse ponto que ele cita as fontes, né? Acho que isso é muito importante na divulgação. Só que o segundo ponto, eu posso inclusive estar sendo injusto, tá? Porque acho que vai ser um pouco forte que eu vou comentar, mas eu acho que até em relação ao vídeo de resposta. Será que o Rodrigo Góes, de fato, ele soube interpretar bem os artigos? Então, assim, ele errou pelo fato de simplesmente só ele falar, tem um artigo aqui, ou de fato ele leu os artigos, julgou realmente que, tá aqui realmente é muito forte. Então, eu acho que até um comentário que vai muito em cima do que a Gabriela disse, não sei esse nome, mas que acho que tanto na formação do próprio divulgador, quanto também de como transmite isso, que é a questão de interpretação realmente do artigo, né? A gente vê muitas vezes pessoas citarem a fonte e quando de fato você vai no artigo, o artigo, às vezes a conclusão diz o contrário do que a pessoa está dizendo. E às vezes ela nem percebe isso. Inclusive ali, eu acho que o vídeo entra numa camada muito boa, que a gente vê que assim, algumas questões são sutis. É fácil você interpretar, por exemplo, um gráfico de force plot. Então, muitas vezes está ali no artigo, você olha o artigo e você considera que aquilo está correto. Então, acho que algumas interpretações, para você questionar o artigo, exige, acho que talvez um aprofundamento maior. Que entra finalmente no terceiro ponto, que acho que pode ser um pouco contraditório com o primeiro. Mas muitas vezes você citar a fonte, isso algumas vezes acaba sendo um desserviço no sentido de que isso serve como uma espécie de um apelo à autoridade. Então a gente vê muito em alguns formatos, ainda mais que hoje em dia a divulgação é sempre muito rápida, né? Ninguém quer ficar meia hora vendo um vídeo, né? A pessoa às vezes quer ver ali num formato de 1 minuto. O que a gente vê muito? Tirei desse artigo aqui. Título do artigo e acabou. Isso, de certa forma, eu acho que às vezes também desencoraja quem está consumindo de ir atrás e ver o artigo realmente diz isso, né? Então, às vezes, isso pode ser usado como uma forma de você só embasar o seu argumento, mas, na verdade, isso está gerando uma certa desinformação. Então, isso até é um ponto que eu acho que é novamente nessa questão de não só do próprio divulgador, né? Ele tem o cuidado de interpretar, mas olhando para o ponto, acho que principal até do comentário da Gabriela. Eu, particularmente, como consumidor, eu sinto falta, talvez eu não esteja sabendo apenas pesquisar, né, os divulgadores que fazem esse tipo de trabalho, mas um trabalho mais de base, de ensinar as pessoas a interpretarem artigos. Então, beleza, vá atrás de revisão sistemática, né? Acho que esse tipo de coisa já te tira um pouco daquela furada de um artigo ali, às vezes muito enviesado. Mas, assim, quando você abre um artigo de revisão sistemática, é muito estatística, é bem mais complexo, inclusive, de ler. Então, assim, esse tipo de conteúdo, particularmente, eu sinto falta. Eu até termino aqui o meu comentário longo justamente com uma reflexão. De maneira geral, se você precisar pegar um artigo e julgar se aquele artigo ele faz sentido ou não, você consegue fazer isso? Se sente confortável em fazer isso? Eu, particularmente falando, eu não me sinto. Então, assim, eu tento filtrar justamente pela credibilidade que eu dou aos divulgadores, né? Obviamente, né, analisar onde foi publicado esse tipo de coisa ajuda, mas, assim, poucos artigos eu sinto realmente que eu consigo ler e falar assim, aqui tem um erro metodológico ou não, né? Então, eu acho que muito também parte, eu acho que desse conhecimento de base, informar as pessoas também a saberem interpretar e, às vezes, realmente criticar o conteúdo em si do artigo. É isso, obrigado. Vou comentar rapidinho, do Jonathan, antes da licença para a Vanessa. Eu acho que a pior coisa dessa treta aí do Góes é que ele foi reagir em cima de uma outra pessoa já falando sobre artigos, uma pessoa que é conhecida na internet por falar sobre metodologia, né? E eu preferi trazer o reativo do Cadu Viterbo, que foi em cima dos outros, né? Porque o Cadu também faz conteúdo nesse sentido. Eu acho que ele explica no vídeo um pouco, né, de metodologia do que desse caminho.
Mas eu acho essencial a gente aprender a ler os artigos. Eu mesma não sei, né? Quando a gente vai para uma área que não é nossa, é tão difícil, é a saúde especificamente. Mas eu acho que o Rodrigo, eu diria que ele pecou nisso, assim. Eu acho que ele não soube interpretar os artigos, mas eu acho que ele se errou um pouquinho na... Gente, eu esqueci de falar. De se achar superior ali na hora, sabe? Eu acho que o problema dele foi esse, e foi o que cresceu a treta. Eu nem sei se depois disso ele voltou a falar sobre o assunto. Eu tenho um comentário sobre isso. Que é o seguinte, antigamente, falando de novo do alto dos meus pais caracterizados, quando você fala na televisão de alguma coisa, você precisa de revisor. Alguém viu aquilo que você falou. Você não sai dizendo uma coisa assim qualquer, porque se você disser uma informação assim equivocada, você vai ter que comer muito arroz com feijão para poder resolver o problema que isso vai gerar para você. E nas redes sociais, isso não acontece. Então, para mim, o problema do Rodrigo, de fato, eu acho que ele pode ter se equivocado, ele pode ter achado que uma coisa é a outra. Acho que todo mundo pode passar por isso. Acho que em algum momento da vida o Drauzio Varela passou por isso. Então, aí, para mim, não é o que reside o problema. Reside o problema é quando você se torna uma pessoa pública e você está dizendo que você está falando alguma coisa para ensinar alguma coisa para alguém, você precisa se responsabilizar sobre isso. E ele não se responsabilizou sobre o que ele estava falando. Ele não pediu para uma outra pessoa ouvir o que ele estava dizendo antes para ter certeza que ele não estava dizendo um absurdo. Ele fala daquele jeito dele. É fake news! Cara, você dizer que uma pessoa está dizendo fake news é uma coisa seríssima. Você dizer que uma pessoa que não está dizendo uma fake news é fake news, triplicou o problema. E nesse vídeo, o problema do Rodrigo, para mim, é esse. É a falta de responsabilização dele para com ele mesmo sobre o conteúdo que ele está produzindo. E conhecendo o público dele, tá? Que é um público que vai levar hate, que vai atacar outra pessoa, que também é o público da Mari. Não acho que seja um público assim tão diferente. Eu só queria, na verdade, deixar uma pulguinha na orelha de todo mundo, porque a gente falou muito sobre a questão de como comunicar, de como chega a informação. Mas eu não sei se vocês perceberam, a maioria dos vídeos não tem legenda. Então, isso não chega na comunidade surda. Então, se vocês já acham que está complicado, o jovem... Tem legenda não, eles tinham legenda. Algumas, nem todos. Então, E alguns usam a automática, a legenda automática da rede, que é péssima. Entendi. Dependendo da dicção da pessoa, ela não atende. E aí, esses conteúdos não chegam na comunidade surda. E isso é uma questão que eu queria que vocês ficassem na mente. Eu sou formada em física, mas eu também sou intérprete de Libras. E aí, por saberem que eu sou da área de ciências, eu tenho muitos surdos que me fazem das perguntas mais inimagináveis possíveis sobre ciência. E não só a questão da comunidade surda, mas pessoas autistas que têm dificuldade, às vezes, de entender algumas metáforas que são usadas nessa explicação, e essa informação também não chega. Semana passada, uma amiga que também é autista me perguntou se ela poderia ter tido câncer, porque o gato dela teve câncer e ele fez químio, e talvez ela não tenha se protegido corretamente para higienizar as secreções do gato. Então, assim, essas informações não chegam a muitos públicos de pessoas com deficiência da forma que esse público consiga entender também. Então, assim, pensar nessa divulgação para todos os públicos. Perfeito. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que está todo mundo com uma pulga desse tamanho atrás da orelha. Vamos continuar com essa pulga aí, vamos ver o que a gente consegue fazer a respeito disso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar mais alguma coisa, tem um perfil do Instagram, hcte.ppg, e a gente responde por esse perfil, a gente pode tentar. E eu vou tentar republicar todos esses vídeos lá, porque aí vocês conseguem ter acesso a eles, tá bom? Muito obrigada. E tem, lá no NCE agora tem outras sessões. A Maria saiu daqui para abrir lá, então vamos ter que caminhar para lá. Tem outra aqui, né? Não, acho que agora é lá.